Olá pessoal, estamos começando a nossa primeira aula de arte. Hoje vamos falar sobre as cores. Eu sou o professor João Paulo e essa aula é destinada às turmas de terceiro ano A e B da escola Elze Lima Verde Montenegro. Vamos começar. A gente sempre começa pelo conceito. O que é? O que é uma cor? Eu disse que hoje nós iríamos estudar as cores. E o que é isso? Cor. Vamos fazer a leitura? Cor é uma sensação provocada pela ação da luz sobre os nossos olhos. É isso mesmo. A cor é essa impressão que a luz refletida ou absorvida pelos corpos produz nos nossos olhos. Mas, professor, o que tem a ver a luz com a cor? Tem tudo a ver. Observe essas duas imagens aqui. Do lado esquerdo, nós temos um quarto escuro. Do lado direito, um quarto iluminado. Nesse quarto escuro, não é possível a gente identificar as cores e pouco a gente consegue perceber os objetos. Nós temos aqui provavelmente uma garrafa, um abajur, uma cama, aqui uma janela, mas como esse quarto está predominantemente escuro, não é possível identificar as cores. Já nesse outro, há bastante iluminação, tanto iluminação artificial, essa luz aqui está iluminando o quarto, como a luz natural, a luz do sol. Você observa que o dia está claro, portanto, é possível perceber todos os detalhes, todas as cores presentes nesse quarto. Poderia até surgir a dúvida quanto ao preto, né? Aqui eu não estou vendo outras cores, mas eu estou vendo preto. Em outro momento, nós vamos estudar que nem o preto, muito menos o branco, são cores. Professor, preto não é cor, branco não é cor. Não, o preto ele é a ausência de luz. Quando não há nenhuma luz, fica tudo escuro, a gente não percebe as cores. E o branco é o contrário. O branco é a soma de todas as cores. Isso é para a gente estudar em outro momento. Hoje nós vamos estudar especificamente as cores. E elas estão em todas as partes. Elas estão nas artes. Observe aqui essa imagem. Aqui nós temos um quadro. Esse quadro ele retrata a face de um animal. Que animal é esse? Muito bem, é um gato. E você observa que ele está todo colorido. Várias cores foram pintadas aqui nesse quadro, que ficou muito bonito. As cores estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas roupas que a gente usa. Que cor é essa aqui? Amarelo, muito bem. Essa, vermelho. Essa, verde. E essa aqui, azul. As cores estão na natureza. Como é o nome disso aqui? Isso, arco-íris. Aqui várias flores coloridas. Então, pessoal, as cores estão em todas as partes, inclusive em nós. Cor dos nossos olhos, cor dos cabelos. E essas cores, como são muitas, a gente até lembra daquela aula que a gente teve sobre os animais. Eu dizia na oportunidade que há muitos animais no mundo e que para a gente estudar aquela quantidade de animais, teria que haver uma classificação. Com as cores, vai funcionar da mesma forma. Então, como tem muitas cores, nós vamos fazer essa classificação, essa divisão e estudá-las, começando pelas cores primárias. Vamos fazer a leitura. Cores primárias ou puras são aquelas que não podem ser obtidas por meio de outras misturas. Para a gente entender isso aqui, quando você está colorindo um desenho, por exemplo, pode ser com lápis de cor, com giz de cera, com tinta guache, às vezes você mistura as cores. Você misturando uma cor com outra, vai surgir uma nova cor. Só que as cores primárias, elas não podem ser obtidas por meio dessas misturas. Você pode misturar a cor que você quiser, que você não vai chegar a uma cor primária. E por que esse nome? Primária. Parece com que outro nome? Primária. Parece com primeiro.
É isso aí, faz sentido, porque as cores primárias são as primeiras cores, são as cores que originam as demais. A partir das cores primárias é que nascem as outras. As cores primárias são, vamos dizer, vermelho, azul e amarelo. Aqui eu também escrevi o nome de cada cor, que é para você ir se familiarizando também. Aqui é a nossa aula de arte, mas a gente sempre tem que estar atento à leitura, à escrita. Então vamos observar aqui, ó, como é escrito o nome dessa cor, vermelho. Observe aqui, ó, V-E-R, ver, M-E, me e o L-H-O, lhó. Aqui, aí forma o nome vermelho. Aqui, azul. Quando a gente faz ditados, o pessoal esquece essa letrinha aqui no final. Aqui é um L. Normalmente, os alunos escrevem só A-Z-U, azul. Mas não esqueça que tem um L no final. E amarelo também é fácil. A-M-A-R-E-L-O. Então, essas são as cores primárias. A partir dessas três cores é que surgem as outras. E que outras cores são essas? São as cores secundárias. Vamos ler. Cores secundárias são geradas por meio da mistura de duas cores primárias. Se eu juntar duas cores primárias, eu vou chegar a uma cor secundária. Quais são as cores primárias mesmo? Vamos voltar. Vermelho, azul e amarelo. Se eu juntar duas cores dessa, eu vou chegar a outra cor que eu vou chamar de secundária. E quais são essas cores secundárias? São essas aqui, ó. Verde, roxo e laranja. São as cores secundárias. Pronto, nesse slide você consegue visualizar melhor. Desse lado nós temos as cores primárias. Se eu juntar azul com amarelo, fizer essa mistura, eu vou obter a cor verde. Se eu misturar o vermelho com azul, eu vou obter a cor roxo. E se eu misturar amarelo com vermelho, eu obtenho laranja. Deu para ficar claro, né? Deu para entender. Cores primárias, azul, vermelho e amarelo, e as cores secundárias surgem a partir da mistura de duas cores primárias. Pronto, a aula de hoje é curtinha. Nas próximas aulas a gente vai continuar falando de cores, cores terciárias, cores frias, cores quentes, cores neutras. Mas hoje eu quero encerrar essa aula com uma pequena atividade. Eu quero que você faça um desenho no caderno. Que desenho é esse? Qualquer desenho, um desenho livre. Pode ser uma casa, pode ser uma paisagem. Faça um desenho e pinte-o apenas com as cores primárias. Atenção! O principal da atividade não é nem fazer o desenho, é pintar. E atente-se ao que a questão está pedindo. Pintar apenas com as cores primárias. Professor, e quais são as cores primárias? Já estudamos. Estudamos agora mesmo. Olha elas aqui, ó. Azul, vermelho e amarelo. Você só vai poder pintar o desenho com essas três cores. Atenção! Aí, toda atividade que a gente fizer no caderno, eu queria combinar com vocês que fizessem um cabeçalho. O cabeçalho é essa parte aqui de cima. No seu caderno, você escreve assim, atividade de arte, porque, obviamente, hoje é aula de arte, mas se fosse uma aula de história, atividade de história, português, atividade de português, coloca a atividade e o nome da matéria, deixa uma linha e vai escrever o seu nome completo, o nome da escola, a sua turma, se é terceiro A ou terceiro B, e a data de hoje. Fez isso aqui, aí você faz o desenho abaixo, tá bom? E depois de fazer o desenho, colorir, tira uma foto e posta lá no grupo ou então no meu privado. Combinado assim? Essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos por assistirem. Na próxima aula a gente continua. Até lá!